Lapinha da Serra é um vilarejo com pouco mais de 600 habitantes e foi um dos lugares mais mágicos que conheci na vida e me faltam palavras para descrever. Cheguei com grandes expectativas do que iria encontrar e ainda assim fui surpreendida. Lapinha entregou muito mais do que prometia. Nos sentimos pequenos diante daquela imensidão, com aquelas montanhas que parecem ter vida própria, uma energia que hipnotiza e nos deixa com os olhos grudados naqueles paredões que cercam o vilarejo. Lapinha é feita de vento e poesia, e só estando lá no meio daquela ventania que faz música quando passa e assovia a noite toda, e daquelas montanhas e cachoeiras que enchem os olhos e o coração de paz, que você conseguirá entender a magia de Lapinha da Serra. Assim como Minas Gerais, quem conhece a Lapinha não esquece jamais, e te convido a vir conhecer e se apaixonar por esse lugar comigo. Nós saímos do Santuário Nossa Senhora da Piedade em Caeté rumo a Lapinha da Serra, mas para quem vai direto de Belo Horizonte até a Lapinha, são aproximadamente 140 quilômetros e cerca de 3 horas de viagem até esse lugar mágico, um lado de Minas Gerais que poucos conhecem e que para mim é a parte mais linda do estado. Lapinha da Serra é um vilarejo do município de Santana do Riacho, localizado na região da Bela Serra do Cipó. Ela faz parte da Cordilheira do Espinhaço, a única cordilheira do Brasil com cerca de 1.000 quilômetros de extensão, e o Pico da Lapinha, com 1.686 metros de altitude, é o segundo ponto mais alto da Serra do Cipó. Lapinha da Serra é um pequeno povoado com pouco mais de 600 moradores e, ao mesmo tempo que eu tenho vontade de mostrar ele para o mundo, também dá vontade de guardar em segredo para manter esse lugar sempre assim, protegido e preservado, uma memória afetiva lá no fundo do coração. Mas como eu quero que você vá lá conhecer, tem algumas coisinhas sobre Lapinha que você precisa saber. Não há postos de combustível por lá, então vá com gasolina suficiente para ir e voltar. A estrada para chegar na Lapinha não é muito boa, eu confesso. Tem trechos estreitos, irregulares, mas é só ter paciência e cuidado que você chega lá. Nós fomos num carro baixo e chegamos sem problemas. A estrada é assim, de terra vermelha. São uns 15 quilômetros de estrada de terra e como fomos num período de seca em agosto, até a vegetação estava toda empoeirada devido à falta de chuvas. O sinal de celular por lá é muito ruim, quase inexistente, e a maioria das pessoas se comunica via Wi-Fi mesmo, pelo WhatsApp, e por esse motivo muitos lugares não aceitam cartão de crédito. É bom levar um pouco de dinheiro em espécie por precaução, mas não tivemos grandes problemas quanto a isso também. Em frente à igreja, ó, tem um ponto de Wi-Fi livre, né? Caso os turistas precisem, ó, com a senha liberada, fica bem em frente à igreja. Lembrando que aqui não tem sinal de celular, tá? Para se comunicar é só através do WhatsApp. E quando eu digo que a cidade é feita de vento e poesia, é para você ir preparado para a beleza da paisagem e para a ventania que vai encontrar por lá. Venta demais em Lapinha. Parece que lá é onde o vento faz a curva. Venta muito durante o dia, mas à noite é algo fora do comum para mim. Tanto que na nossa primeira noite fiquei assustada e nem dormimos direito, achando que ia dar um temporal. Mas depois ficamos sabendo que era assim mesmo e fomos nos acostumando com aquele vento que assovia a noite inteira. De segunda a quarta-feira, muitos lugares não funcionam por lá. São pouquíssimas opções de lugares para comer. A vila fica mais movimentada aos finais de semana. Mesmo assim, nós chegamos numa segunda-feira e encontramos um lugar delicioso para almoçar, com comida caseira, bem mineirinha e uma risoteria incrível para jantar, que vamos te mostrar aqui no vídeo. Também vamos te dar uma dica de hospedagem incrível, sugestões de passeios com o melhor guia da região, de uma loja para comprar artesanato e te contar mais um pouquinho da história desse lugar. Ainda tem muita coisa para você conhecer nesse vídeo. Oi! Quase todo lugar, encaixa. E são sem vergonha, né, Carol? Mordei alguém e não morde ninguém. A Lapinha é uma área de preservação ambiental e tem algumas regras por lá. É proibido som automotivo, andar na vila em trajes de banho, é proibido acampar, exceto em áreas autorizadas para camping, proibido fazer churrasco nas cachoeiras, rios e lagos, usar barco a motor e estacionar próximo à lagoa e a cachoeiras. Olha isso! Eu concordo plenamente com a proibição de não deixar carro vir até aqui, porque isso aqui é um pedacinho do paraíso.
Olha a placa aqui, gente. Os cachorros aqui, os doguinhos, eles seguem, né, as pessoas. E aí, ó, não pode levar pra casa, tem que devolver eles, viu? Lapinha da Serra, assim como Santana do Riacho, foi criada para servir como ponto de apoio aos tropeiros que faziam esse percurso rumo à Diamantina. Os primeiros colonizadores construíram uma capela em 1759, ao redor da qual a população foi se instalando e recebeu o nome de Riacho Fundo, passando a se chamar Santana do Riacho apenas em 1962. Existem muitas histórias sobre a Lapinha contada pelos seus antigos moradores. Dizem que a localidade, que era então chamada Lapinha de Belém, foi fundada por apenas 3 famílias que trabalhavam em fazendas da região, no início do século passado. Até hoje, quase todos os moradores possuem um grau de parentesco, gerando uma série de casamentos consanguíneos entre primos. Há muitas décadas, Lapinha sobreviveu da agricultura familiar e da pecuária de pequena escala. O vilarejo agora vive uma nova realidade com o aumento do turismo na região. Ao longo do ano acontecem festas e festejos religiosos por aqui, como o de São Sebastião, padroeiro do vilarejo, a festa de Nossa Senhora Aparecida e o famoso Arraiá da Lapinha, realizado há 20 anos. Nessas festas e em outras ocasiões, é possível assistir e participar do batuque, uma manifestação cultural onde os moradores tocam sanfona e tambores e dançam em casais em roda. Mas agora vamos falar de hospedagem, porque Lapinha tem inúmeros bangalôs, chalés, pousadas e casas de temporada, e devido à proximidade com Belo Horizonte, nos finais de semana o vilarejo recebe muitos turistas que vêm em busca de descanso e aventura também. Nós pesquisamos muito e fomos muito felizes na nossa escolha, e tenho o maior prazer em indicar a Casa do Vaz. A casa que escolhemos tinha essa vista incrível para as montanhas e foi simplesmente perfeita. Eu moraria aqui com certeza. Vem conhecer um pouquinho dela comigo. Pronto, gente, tô passando para avisar que a partir de hoje vou morar aqui, não volto mais. Vamos ficar aqui em Lapinha da Serra mesmo, que não existe lugar mais lindo no mundo. Dá uma olhada na nossa humilde residência. Essa aqui, gente, é a Casa do Vaz, aqui em Lapinha da Serra. E ele tem outros empreendimentos também, ele tem o chalé do Vaz, tem uma outra casa também. Olha essa vista aqui da cozinha. Temos toda a Serra do Espinhaço lá fora. E a casa é bem grande, é 2 quartos, um banheiro e, claro, que a grande estrela é essa daqui, né? Essa banheira aqui, ó, uma jacuzzi com hidromassagem, olha isso. Mas a gente tá muito rico, ó. Abre um vinho à noite com uma vista dessa. Que espetáculo. Olha isso, gente. Com uma vista dessa aqui, eu lavo louça todo dia. Feliz. Olha que bonitinho. Tem aparelho de fundir. Olha que gracinha ali para colocar os ovos.
Olha a vista aqui do sofá da sala. Fala sério, não dá nem vontade de sair de um lugar desse, dá vontade de ficar sentadinha aqui só admirando a paisagem. Olha isso. E olha a vista da nossa varanda aqui, ó, saindo, né, ali da sala e da cozinha, ó. Tem toda a Serra do Espinhaço aqui, ó, pra gente contemplar. Nós pagamos R$650 na diária para ter essa casa todinha só pra gente. E vou deixar o contato do Lucas aqui na tela para você solicitar o seu orçamento. Não esquece de dizer que viu aqui no canal Por Onde Andei e foi indicação da Fernanda. E apenas para esclarecer, o grupo Casa do Vaz tem uma casa, um chalé e um loft para aluguel de temporada. Esse que nós ficamos eles chamam de Chalé do Vaz. Então, se quiser ficar aqui nesse mesmo local, peça orçamento para o Chalé do Vaz. A Casa do Vaz tem piscina externa com hidromassagem e bar molhado e acomoda mais pessoas, tem 4 quartos com cama de casal. Já o loft é mais intimista, para casais e tem banheira de hidromassagem. Olha os meus vizinhos, 2 tucanos lindos ali, ó. Uma experiência que você não pode perder é ver o nascer do sol. O amanhecer por aqui é algo surreal de lindo e a gente assistia de camarote ali da nossa varanda. Confere na internet qual o horário do nascer do sol, coloca o seu celular para despertar e não perca esse espetáculo da natureza que é o amanhecer em Lapinha. Gente, olha isso. Eu nunca vi um negócio tão bonito assim. Olha isso aqui. As nuvens estão chegando aqui na varanda onde a gente tá, na Casa do Vaz. E a gente não cansa, não para de olhar. Você acha que não dá pra ficar mais bonito? Aí você olha pra fora, tá mais bonito que antes. As nuvens estão cobrindo as montanhas ali, olha. E estão vindo aqui. Um espetáculo, um espetáculo. Não tem. Acho que a melhor definição é você sente a presença de Deus num lugar desse. Os principais atrativos da cidade são as trilhas que levam para as belas cachoeiras da região e os esportes aquáticos como canoagem e stand-up paddle praticados nos lagos que margeiam as montanhas. Como nós fomos no período da seca, em agosto, grande parte das lagoas estavam vazias e as cachoeiras com pouco volume d'água, e mesmo assim conseguimos aproveitar tanto esse lugar que era até difícil acreditar que ele consegue ficar mais bonito ainda em outra época do ano. E nosso conselho aqui é contratar um guia para te acompanhar nas trilhas, pois elas são um pouco distantes do centro e ter alguém da região te acompanhando é fundamental. Esse campo aqui, na época de chuva, ele não aparece. Toda essa área verde que a gente tá agora, ela geralmente é alagada, gente. Isso daqui, estamos andando onde fica um lago na maior parte do ano aqui em Lapinha. Existem muitas trilhas na região, mas algumas cachoeiras se destacam e são mais procuradas, como a trilha para a Cachoeira do Bicame, que cobra R$55 por pessoa e tem uma paisagem incrível. Essa trilha é um pouco longa. Da portaria onde você estaciona o carro até a cachoeira, são 8 km de ida e 8 km de volta, aproximadamente 4 horas e meia de caminhada, começando às 8 da manhã. É considerada uma trilha de moderada a leve para quem já é praticante de caminhada. O nome Bicame vem de uma antiga estrutura construída para desviar o leito do Rio das Pedras e possibilitar a exploração de diamantes na região no século passado. Hoje, esse desvio histórico nos leva a uma cachoeira com 25 metros de altura e um poço de águas acobreadas e cristalinas perfeito para mergulhos. Outra opção é a trilha do Lajeado, que tem uma queda de 40 metros de altura. Existem algumas opções para se chegar até essa cachoeira. Você pode encarar uma trilha ou fazer o percurso pelo lago
lago num passeio de canoa ou caiaque. A entrada na cachoeira não é cobrada e não tem limite máximo de pessoas. É uma trilha considerada moderada. Prepare-se para um percurso de 12 quilômetros ida e volta que passa por paisagens de tirar o fôlego, como campos rupestres e formações rochosas. O tempo recomendado de passeio é de 7 horas, sendo consideradas 5 horas de caminhada e 2 horas para aproveitar o local. Outro local incrível é o Poço do Soberbo, mas chegar até lá exige disposição. Localizada a cerca de 17 quilômetros do centro da Lapinha, é uma trilha considerada de nível difícil. A trilha pode ser feita de várias formas, pode ser percorrida inteiramente a pé, mas também tem a opção de fazer a primeira parte do percurso até a portaria de bicicleta, de moto de trilha, de quadriciclo ou até de carro. A segunda parte, que possui 11 quilômetros, pode ser feita a pé ou de veículo 4x4 nos primeiros 6 quilômetros até o ponto de apoio. Nesse último caso, os 5 quilômetros restantes podem ser percorridos se fazendo uma bela caminhada com duração de 1h30. A 5 quilômetros do Poço do Soberbo, há uma área para camping equipada com banheiros, mas para aqueles que preferirem é possível acampar também próximo ao poço. Além do valor de entrada nas cachoeiras, você precisa contratar um guia para te acompanhar. Principalmente por serem trilhas longas, é bom ter alguém que conheça o caminho te acompanhando por questão de segurança. O guia que contratamos, o Joel, cobra R$200 por casal para as cachoeiras mais próximas do vilarejo. Para as mais distantes, você pode entrar em contato com ele e pedir um orçamento. Não esquece de dizer que viu aqui no vídeo da Fernanda do canal Por Onde Andei. Como a gente não queria andar muito no sol e nosso objetivo na Lapinha era descansar, fizemos apenas a trilha para a Cachoeira do Rapel, que é a mais próxima da cidade, e mesmo assim fomos acompanhados do excelente guia Joel, e fica aqui a nossa indicação para vocês. Hoje nós vamos fazer um passeio guiado aqui por Lapinha da Serra, tanto pela vila quanto para conhecer a Cachoeira do Rapel. Vamos andar aqui aos pés da Serra do Espinhaço, e para isso a gente contratou um guia, o Joel da Lapinha, que ele conhece cada pedrinha, cada cantinho aqui dessa região, e eu recomendo muito contratar ele, tá, gente? Ele também faz passeios aqui, a famosa travessia Lapinha Tabuleiro, que é na cidade de Conceição do Mato Dentro, para conhecer a maior cachoeira aqui de Minas, e ele também leva aqui na Lapinha para trilhas como Vale do Soberbo, Bicame, várias cachoeiras lindas que tem aqui na região. A gente veio agora em agosto, que não é assim uma época tão boa por conta da seca, é um período muito seco e alguns lagos, algumas cachoeiras acabam secando por aqui. Nossa. Essa vai ficar no vídeo, ó. Aqui é assim, é muito vento mês de agosto. Vocês viram que eu acabei de levar aqui, ó, uma nuvem de poeira, e como eu estava explicando, é uma época bem seca, que alguns rios e algumas cachoeiras aqui da região, alguns lagos secam, mas ou eu vim agora ou eu não vinha, e eu achei o maior pecado do mundo deixar a Lapinha da Serra de fora do nosso roteiro, então eu vim mesmo assim. E as paisagens, gente, já são lindas, já são maravilhosas. Imagina quando isso aqui tá na época de chuva, né, que tá tudo verdinho, que o lago tá cheio, é ainda mais exuberante. Deixa eu apresentar para vocês o Joel. Dá um oizinho. Bom dia. Gente, o Joel é uma simpatia, teve a maior paciência do mundo comigo, porque eu encho as pessoas de pergunta, né, Joel? Eu ficava chamando ele no WhatsApp, perguntei um monte de coisa pra gente montar aqui o nosso roteiro, e hoje ele vai guiar a gente aqui. Então agora a gente tá indo conhecer a Cachoeira do Rapel. Dá quanto tempo assim de caminhada até lá? 1 km até da vila até lá, são uns 15 minutos. 15 minutinhos aí, rapidinho. E tem a outra, como que chama aquela que a gente sobe lá, que vê toda a Lapinha de cima? É o Pico da Lapinha, Pico tá logo da à Lapinha. frente, 5 km e meio. Ó, não deixem de fazer quem tiver a oportunidade. É um pouquinho puxado, é uma subidinha, né, Joel? Meio íngreme lá. Eu não vou fazer por conta do que eu tô com o Davi, é um pouquinho, como é muito longe lá, e a gente tá querendo mais assim, a gente veio pra Lapinha pra descansar, pra curtir a vila, então a gente não vai fazer trilha muito distante. Mas opção é o que não falta. Eu vou deixar o contato do Joel aqui no vídeo. Entrem em contato com ele, façam um orçamento para verificar o preço aqui, né, das cachoeiras, de todas as trilhas que ele faz. Vocês não vão se arrepender. Estou esperando vocês.
A trilha para a Cachoeira do Rapel é de cerca de 2 quilômetros e é considerada de nível leve a moderado. Passa por vegetação típica do Cerrado e trechos com vistas incríveis da Cordilheira do Espinhaço. A trilha não é tão longa nem tão difícil de se fazer, mas tem muitas pedras pelo caminho e em alguns trechos é necessário escalar elas. Porém, tem poucas partes mais íngremes, dá para fazer com criança e é uma das trilhas mais curtas e próximas do vilarejo. E você vai fazendo várias paradas para apreciar a bela vista da Lapinha da Serra lá embaixo. Esses canos aí é cano de água? Aqueles canos ali, ó, eles fazem a captação da água lá na nascente, lá em cima da serra e abastece a cidade. Ó, gente, aqui é o Poço das Pedras, a nossa trilha segue ainda pra lá, porque a gente vai na Cachoeira do Rapel. Muito provavelmente a Cachoeira do Rapel vai estar seca, né, Joel? Por causa da época aqui. Tem uma quedinha ainda. Mas não é o mesmo volume d'água que vocês vão encontrar aí em outros meses do ano, que com certeza vai estar mais bonita ainda, se é possível ficar mais bonito que isso aqui já. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, hypar ou deixar um comentário nele. Qualquer interação sua faz o YouTube entender que estão gostando do nosso conteúdo e indica ele para mais pessoas, o que ajuda muito o nosso canal a crescer. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro, basta se tornar membro aqui do canal e ter acesso direto comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas apoiar o canal e nos ajudar a continuar viajando, você pode fazer uma doação de qualquer valor através do ícone de coração chamado Valeu, que fica logo abaixo do vídeo. Por aí, põe a mãozinha no chão se precisar. Blindfolded by misbeliefs, I've been back to where we met, all the moments and regrets. I've been searching empty alleys, called your name out in the prairies. The sunlight shades, but what remains is the shade of you. I gotta hold on. The memories are here, but you are gone. You say we're through, it's true, me and you. Your painful words distract the view. Don't you feel it? Essa é a Cachoeira do Rapel, ó, gente. Como eu expliquei, né? Ela tá com pouco volume de água agora, porque já faz meses que não chove aqui na região. Mas mesmo assim é muito bonita, tem um poço bem grande aqui, ó, que dá para tomar banho. A queda da Cachoeira do Rapel é de 40 metros de altura e, como o nome já diz, é muito procurada por praticantes de rapel na região. Your smile, our secrets, and your quirky style. The love that you surrender is the one thing I remember. You may not know I'm a believer, persistent like a fever. Those places where you try to hide, I promise I will try to find. I gotta E se na primeira noite não saímos por medo da ventania, na segunda noite fomos conhecer uma risoteria que foi uma ótima surpresa, um ambiente super aconchegante e com pratos deliciosos. E além dos risotos, eles também têm uma gelateria artesanal, onde até o copinho é comestível, tudo feito sem conservantes, corantes, tudo natural, leve e muito saboroso. Gente, pensa um ambiente super aconchegante, a gente chegou bem cedo, hoje somos os primeiros aqui, estamos abrindo a casa.
Nós começamos os trabalhos pedindo uma entrada de brusquetas com tomatinho confite, molho pesto, acompanhada de uma cerveja artesanal, e depois pedimos os nossos risotos que estavam simplesmente perfeitos. Coisas da Lapinha, ó. A única via de acesso que a gente tem para a vila para poder ir almoçar, hoje eles estão passando um encanamento aqui, ó, uma tubulação, e aí a estrada tá fechada agora, a gente tem que ir a pé e depois libera só 4 horas da tarde. Então hoje entrada e saída para aqui na vila só andando. Aqui não tem videozinho bonitinha não, de cabelo arrumadinho, porque o lugar que venta essa Lapinha. E é uma terra, gente, vermelha, um pozinho fininho que entra em todos os seus poros. Não adianta se estressar não, o cabelo fica duro, o pé fica sujo. E esse que é o barato do lugar, sabe? Poder ficar aqui assim, ó, sem maquiagem, sem se preocupar com nada, de pé no chão. E a gente tá procurando um lugar para comer, um lugar que esteja aberto, né? Porque terça-feira, segunda-feira aqui, praticamente nada funciona. A Lapinha, o grande movimento aqui é nos finais de semana, né? Que o pessoal vem de BH e de outros lugares para cá. E assim, ou eu vinha agora, numa segunda, numa terça, ou eu não vinha. Então cá estou eu, né? E é muito gostoso de caminhar aqui na vilazinha. A gente tá caminhando, não tava nem dos planos, né? Porque a rua lá atrás tá interditada, não deu pra passar com o carro. Mas é isso, recomendo. Se puderem também façam um passeio a pé pra sujar os pés aqui na Lapinha, que esse que é o gostoso divertido. E na nossa busca de um lugar para almoçar, encontramos o restaurante da Dona Lina, que serve comidinha mineira caseira feita com aquele tempero que só os mineiros sabem ter. Foi tão bom que almoçamos aqui 2 dias seguidos e ainda garantimos a nossa marmitinha para o jantar no chalé. Comida boa, barata e eles aceitam cartão de crédito. Fica na Rua do Batuque, número 137. Gente, melhor comidinha caseira do mundo, ó. Tem um tropeirão aqui, ó, até com uma ervilhinha, delícia. E é claro que eu não podia ir embora da Lapinha sem levar um pouquinho dela comigo. E foi através da indicação do nosso guia Joel que conhecemos a loja Artitude, da querida Camila, que tem simplesmente a loja de artesanato mais linda e completa que já visitei. Se quiserem agendar uma visita na loja, caso ela esteja fechada durante a semana, podem mandar um oi para Camila no WhatsApp nesse número que está na tela. Algo me diz que eu vou precisar ser resgatada dessa loja, hein? Isso aqui é o tipo de lugar onde eu gosto de deixar o meu dinheiro. Gente, eu tô surpresa com a quantidade, a variedade e a beleza dos artesanatos daqui. Tá super recomendado. Se vierem na Lapinha, não deixem de garantir a lembrancinha de vocês. Passem aqui. Olha isso, socorro. Alguém me resgata daqui.
E no nosso último dia, no final da tarde, ainda resolvemos procurar uma trilha que leva até o lago da represa. Olha o atalho que as crianças vão pegar agora. Só espero não escorregar e chegar rolando lá embaixo. Nosso objetivo tá lá, o lago da represa. Gente, vocês têm noção que isso aqui tudo, ó, onde tá essa vegetação aqui, esse capim, geralmente, né, nos meses normais, digamos assim, fica tudo coberto por água aqui. A gente tá de frente para a represa, ó, do lado de lá é onde fica a represa de Lapinha. Lá o lago ainda tá com água, o Daniel tá fazendo umas imagens aéreas aqui, ó, para mostrar para vocês. Mas isso aqui tudo onde a gente tá pisando fica sempre embaixo d'água. E é um lugar lindo aqui. E como diz o mineiro, tem base um trem desse não. Aqui, cada canto que você anda, que você olha, é um lugar mais bonito que o outro. Aqui atrás da gente, ó, tem um monte de gado pastando, tem um senhor lá que tá a cavalo cuidando, né, desse gado que tá aqui pastando. E muita gente vem pra cá pra fazer caminhada. Tem um monte de passarinho aqui na minha frente, ó, no chão. E é um lugar incrivelmente lindo. Existe uma grande represa em Lapinha que é formada por 2 lagos. Resultado de uma obra de engenharia, os lagos são separados pelos paredões das serras da Lapinha e do Breu. O primeiro lago fica muito próximo ao vilarejo, perto da praça central. Nas margens dele, além das casas dos moradores, existem pousadas, chalés e casas que são alugadas para temporada e existem alguns pontos onde é possível entrar na água. Já o outro lago fica um pouco mais distante e, como é mais isolado, com poucas construções no entorno, revela um cenário quase intocado. Para chegar lá é preciso caminhar ou alugar barcos a remo ou caiaque para chegar nas praias que se formam nas margens da lagoa. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us if they saw us exchanging glances. I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? On and on like a marathon, we keep running from fighting for something. Something to remind us that we're better than this poor love song. E é assim, com essas imagens lindas da Lapinha que carregamos na memória e no coração, que nos despedimos desse lugar mágico, com a certeza que um dia voltaremos para cá, pois Lapinha conquistou seu lugar afetivo na nossa vida e na nossa memória. Mas a viagem continua e no próximo vídeo vamos até Conceição do Mato Dentro te mostrar a cachoeira mais alta do estado de Minas Gerais e a terceira mais alta do Brasil. Continua aqui viajando com a gente. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.